Olá, crianças, tudo bem? A tia Eli está de volta para contar mais uma história muito legal da Palavra de Deus. E a história de hoje é uma história de coragem e fé. Essa história se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Depois, quem quiser dar uma lida, pede o papai e a mamãe para contar essa história incrível para vocês também. Essa história fala que lá na antiga Babilônia existia um rei muito rico, muito poderoso. E esse rei se chamava Nabucodonosor. É um nome grande, né? Pois é. Esse rei, ele queria ser o maior de todos. Ele queria ser o mais poderoso de todos. E para isso, ele teve uma ideia. Ele construiu uma estátua dele, uma estátua enorme, do tamanho de um prédio de 12 andares. Pensa o tamanho dessa estátua. E toda a estátua era banhada de ouro e tinha uma ordem para todas as pessoas. Todos que passassem por aquela estátua precisavam se curvar diante da estátua. Precisavam prestar reverência diante daquela estátua. Era uma ordem. Ninguém poderia desobedecer, porque quem desobedecesse seria lançado dentro de uma fornalha muito, muito quente. E aí todo mundo obedecia, né? Só que chegaram uns homens bem invejosos, e falaram para Nabucodonosor sobre 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram para o rei assim: olha, rei, esses 3 jovens não se prostram diante da sua imagem, da sua estátua. Eles acreditam em um Deus e não vão se prostrar diante da sua estátua. O rei ficou muito zangado, muito chateado, e mandou chamar esses 3 jovens para que ele pudesse conhecer. Então os 3 jovens vieram. Quando eles chegaram diante do rei, o rei perguntou: que história é essa que vocês não vão se curvar diante da minha estátua? E aí tocou as trombetas, tocou os sinos e pediu que eles se curvassem. Sabe o que aconteceu? Eles não se curvaram. O rei ficou muito furioso, muito irado. E eles falaram para o rei que não iam se curvar. E aí o rei falou assim: mandou os soldados pegarem esses 3 jovens, amarrarem eles e jogarem eles na fornalha. E eles falaram para o rei que só existia um Deus, e era esse Deus, o nosso Deus, em quem eles acreditavam. E que se esse Deus quisesse livrá-los da fornalha, ele iria livrar. O rei ficou cada vez mais irritado, e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pensa, estava muito quente. E os 3 jovens foram levados para essa fornalha. Estava tão quente, que os soldados que foram levar os jovens não aguentaram com o tamanho do fogo e morreram. E mesmo assim, esses 3 jovens foram lançados dentro da fornalha. O rei ficou de longe observando, e quando ele viu, ele falou assim: soldados, vocês não lançaram 3 homens na fornalha? Eu estou vendo 4. E aí os soldados vieram, todos olharam e viram que realmente tinha um 4º homem na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E esse 4º homem parecia um anjo. Então o rei Nabucodonosor gritou lá de fora: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí! Venham aqui para fora! Crianças, quando eles saíram, não tinha nenhuma queimadura neles, nem o cabelo estava queimado. Eles estavam do mesmo jeito que entraram. A única coisa que se queimou foram as cordas que prendiam eles. E quando o rei viu, quando o rei olhou, ele ficou abismado. E ele falou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois ele os livrou da fornalha. E aí o nome do Senhor passou a ser respeitado e passou a ser conhecido pelo rei e por aquele povo.
Que história incrível, né? Como eles foram corajosos, como eles foram ousados e acreditaram que Deus estava com eles e estava guardando eles de todo o mal. E assim como Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus guarda a minha vida e Deus guarda a sua vida. Você crê? Você confia que o Senhor está a nos guardar? Então, esse é o nosso Deus. Conta para todo mundo quem é o seu Deus. Fala para os seus amigos, fala para os seus familiares como o nosso Deus é poderoso. E o que ele fez aqui na palavra, aqui na Bíblia, ele continua fazendo hoje. Um beijo muito grande, eu espero que vocês tenham adorado essa história e leiam também junto com o papai e com a mamãe, que eu tenho certeza que vocês vão ser mais encorajados, tá bom? Um beijo e até a próxima história!